Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, gente, boa tarde. Está começando a partir de agora o episódio 146 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. E nós vamos passar limpo o futebol do velho continente com as principais notícias da semana e também falar sobre as ligas europeias que já estão começando novamente para a temporada 2025-2026. Falaremos sobre os 30 indicados à Bola de Ouro que teremos agora na metade do ano. A Liga dos Campeões, a temporada 2025-2026, vai tomando forma a fase de liga. Também vamos falar sobre as contratações da semana, a nova proibição da FIFA que pode mudar o rumo do futebol e também sobre os times que subiram para a elite das principais ligas europeias e destacar a despedida de Son da equipe do Tottenham. Esses assuntos serão os temas da edição 146 do Zona do Euro, que está no ar. Você está acompanhando a Rádio Guaíba FM 101.3, guaíba.com.br e aplicativos móveis da Rádio Guaíba para você nos acompanhar. Também você nos acompanha através das nossas redes sociais, no nosso canal de YouTube, Guaíba Esporte, o canal exclusivo para o esporte da Guaíba. Também você pode nos seguir através do TikTok, Rádio Guaíba, Twitter e Instagram, @Guaíba Esporte. E no Spotify, porque eu mencionei, né? Este é o episódio 146 do Zona do Euro. No Spotify, Guaíba Esporte, para você nos acompanhar. E lá estão disponíveis os demais episódios aqui da casa, como por exemplo, recentemente colocamos por lá, eu não me recordo o número, acredito que é o 140 ou 141, mas você pode acompanhar por lá o episódio em que falamos sobre todos os campeões nacionais na Europa da última temporada. Tem no Zona do Euro para você nos acompanhar e ficar por dentro. Eu sou o Paulo Nunes, a produção é da Ana Carolina Nazário, a mesa de áudio do Luciano Vargas e do Davidson Rosa, a edição do Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção-geral de Claudinei Girotti. Bom, então vamos lá, vamos começar o Zona do Euro, episódio 146. Bom, agora o Zona do Euro, nosso primeiro tema no programa é a lista dos 30 indicados ao Prêmio Bola de Ouro da revista francesa France Football. Foi divulgado nesta última semana esta lista com os 30 nomes. Só lembrar, né, que tem dois prêmios, né? O The Best, que é o da FIFA, é em janeiro de 2026. Ele vai ser entregue ao melhor jogador do mundo pela FIFA. Mas o da France Football, que é o Bola de Ouro, que é premiadíssimo e reconhecidíssimo esse prêmio, agora na metade do ano. Já chegaram a ser unificados, se separaram de novo, tem a briga entre eles lá, enfim. Mas agora tem a lista dos 30 melhores jogadores da temporada no futebol europeu. É o prêmio dos melhores do mundo, mas levar em consideração o futebol europeu. E a Ana Carolina Nazário está aqui com a gente para falar sobre esta lista, esses indicados, as indicações do prêmio do Bola de Ouro. Tudo bem, Ana? E aí, Paulo, tudo bem? Pois é, os indicados da Bola de Ouro estão dentro do que a gente já esperava dessa temporada, né? Alguns nomes, como por exemplo, acho que o Vitinha, Pedri, seguem aquela Declan Rice, seguem aquela mesma linha, talvez, da última edição do Prêmio da Bola de Ouro, em que o Rodri foi campeão, né? Que daí não seriam necessariamente atacantes ou centroavantes, né? A gente tá tendo essa mudança, porém a gente segue tendo indicações que são atacantes e centroavantes, né? A gente tem o Dembélé, tem o Guirassy, o Gyökeres, Haaland, então confesso que não sei muito o que esperar disso, porque eu não sei qual critério que a FIFA vai seguir. Se ela vai manter dos outros anos ser um atacante ou centroavante, ou ela vai seguir nessa linha de talvez priorizar um volante, um meio de campo, algo assim. Fizeste uma boa lembrança, até não me ocorreu e agora tu fizeste uma boa lembrança. O Rodri ganhou na última temporada, ele é o atual detentor da Bola de Ouro. O que o Vinícius Júnior ganha é o The Best, que é aquele outro que nós falamos ali, que ele é entregue apenas em janeiro do próximo ano. Então, o Rodri hoje é o dono do The Best,
é o Sim, The Best, da é o dono revista... da bola de ouro, é o dono da bola de ouro, é o melhor do mundo pra bola de ouro. Sim, é pra revista France Football. Pra France Football, isso é interessante. Que a bola de ouro, pra quem não sabe, é um prêmio da revista France Football há muitos muito tempo. anos. E a FIFA depois que resolveu criar o dela. Bom, essa lista, vamos à nominata do que a gente tem dessa lista pra gente ir conhecendo. Eu posso pegando aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá aqui, ó. Por exemplo, Jude Bellingham do Real Madrid. Meio atacante, né? O Bellingham já entra, é uma geração nova, mas não sei se vai ser o favorito. Eu não consigo enxergar, na verdade, nessa temporada um favorito que não seja o segundo dessa lista aqui, ó, Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain. Eu não sinto que o Dembélé fez uma temporada tão sensacional ao ponto de vencer a bola de ouro. Eu acho que o PSG deve ter muito mais um coletivo ali, de um trio de ataque, do meio de campo, do que necessariamente o Dembélé. Na final eu não consigo pensar o Dembélé sendo o destaque. Se a gente for pensar até em temporada de Liga dos Campeões, na minha opinião, o Vitinha jogou melhor que ele. E assim como também o atacante Doré. Na Liga dos Campeões, né? Que foi onde o PSG mais se destacou. Não que o Dembélé não estivesse presente, mas dentre eles acho que foi o que eu menos... acho que os dois talvez tenham ofuscado ele dentro. E é o grande desafio de Luiz Henrique e companhia, porque ele usa muito baseado nos seus meio-campistas, né, o seu jogo. Mas a lista tem o Jude Bellingham do Real Madrid, o Ousmane Dembélé do Paris Saint-Germain, tem o Gianluigi Donnarumma, goleiro do Paris Saint-Germain, também fez uma grande temporada, mas acho que não vai ser um goleiro eleito. Sim, o goleiro ganharia o prêmio de melhor goleiro, tem a luva né? de ouro. Ele, né? Désiré Doué, do Paris Saint-Germain, mas que acho que entre ele e o Dembélé, acho que o Dembélé viveu momentos melhores assim na temporada. Aí tem o Dumfries da Inter, que é lateral. Que eu achei uma indicação peculiar. A do Doué? Não, a do Dumfries. A do Dumfries. O Dumfries fez uma grande temporada, de fato, mas porque a lista ela contempla 30 nomes, né? É que a gente, eu acho, também não pode entrar na linha de que se basear na Inter de Milão pela final da Champions League, né? Fez uma temporada absurda, mas acabou saindo sem títulos, não? Sem títulos, sem ela títulos. foi vice. Sem títulos, foi vice. A Inter é vice da Copa Itália, vice da Supercopa da Itália, vice do italiano, vice da Liga dos Campeões. Bateu muito na trave. A temporada é muito boa da Inter, só não foi campeã. E isso pesou. Acho que o Dumfries também isso vai fazer. E também pelo histórico de eu acho que nunca teve um lateral que venceu o prêmio de bola de ouro. Acho que não. Não que eu me lembre. Não me recordo também. Indicações, eu tenho quase certeza que o Arnold já esteve nessa lista. Vários. Em algumas vezes. Marcelo também. O Marcelo já entregou a equipe, né? Roberto Carlos. O time da bola de ouro. Roberto Carlos. Eles já tiveram, Cafu. mas nunca venceram. Acho que vencer não. Tenho quase certeza que não. Em 30 sempre vai ter um lateral, pelo menos, né? Aí ainda a lista conta com o Guirassy, que é o atacante do Borussia Dortmund, que foi um dos artilheiros da última Liga dos Campeões, só que ele não é um nome tão badalado assim, mas é bastante goleador. O Gyökeres, que agora foi pro Arsenal, mas ele está pelo tudo que ele fez no Sporting, né? Campeão português com o Sporting, tem mais gols que jogos na última temporada no Sporting. Sim, ele fez 63 gols. Na temporada toda, em algo assim. 58 jogos, foi uma coisa assim. O número é absurdo do que fez o Victor Gyökeres. Só que é pelo Sporting, né? Então isso acho que acaba tirando um pouquinho dele. O Haaland no Manchester City acho que já viveu inclusive momentos melhores para ser eleito um prêmio individual. Não, o Haaland está muito longe. Me surpreendeu ele aparecer entre os 30. O Hakimi do Paris Saint-Germain, que fez uma grande temporada assim como o clube. Harry Kane também, goleador, sempre em alta no Bayern de Munique. Fez uma boa temporada, mas nada excepcional também. Kvicha Kvaratskhelia, pelo Napoli e pelo Paris Saint-Germain. Ele fez metade. Esse aí fez uma temporada muito boa. Principalmente no Paris Saint-Germain. Pra mim, o Kvaratskhelia teve mais destaque do que o Dembélé no PSG. Ele é a cereja do bolo do Luiz Henrique, né, na temporada. Justamente pela forma como ele entrou no time, né? Vindo do Napoli, e daí também a gente não pode analisar a temporada dele só no PSG, né? Tem que lembrar da temporada dele no Napoli, que foi justamente metade da temporada europeia. E aí eu acho que é o que vai tirar ele de concorrer, de chegar no prêmio, porque no Napoli ele não teve um grande ano, esse meio que ele esteve no Napoli. A outra passada dele no Napoli foi muito boa. Essa metade final já não foi tanto. Sim, na temporada passada ele foi comparado com Maradona, né? Ele ganhou o apelido Kvaradona, o Kvaratskhelia. O Lewandowski, do Barcelona, também pela artilharia, concorrendo de novo.
Aí tem um nome interessante, acho que não vai ganhar, mas um grande jogador. Alexis McAllister, do Liverpool. Fez uma grande temporada. Eu sou suspeita pra falar, né? Meu meia de campo. Gosta do McAllister? Ah, sim, né? Do Liverpool. Os ouvintes já sabem que eu sou fã do Liverpool, né? Sim. Não tem como esconder. Os Goibeiros sabem que tu gosta do Liverpool, tem a simpatia por eles, que eu gosto do Atlético de Madrid, por exemplo. Eu gosto do Barcelona também. Barcelona, essa parte o McAllister clubística fez uma baita temporada pelo Liverpool, que conquistou a Premier League. Mas teve outros, eu acho, que se sobressaíam, talvez. Aqui tem outro nome, que se a Inter tivesse ganho a Liga dos Campeões, pra mim seria o candidato a ganhar. Só que como a Inter não ganhou, ele vai correr por fora. Lautaro Martinez, que fez uma grande temporada no futebol italiano. Grande temporada. É o grande jogador da Inter de Milão. Só que a final que o problema desses jogadores da Inter, mesmo sendo o Lautaro, é que o fato da Inter não ter conquistado nenhum título tira ele da disputa pra mim. E a gente falando da realidade, não do aspecto individual do jogador, né? Não disso, porque ele fez uma temporada absurda. E não é desmérito da Inter não ter tido um título. Chegou em todas as finais, mas não conquistou. Então, a gente, muito raramente, exceções assim de bolas de ouro que venceram, os jogadores que venceram a bola de ouro sem conquistar algum título de relevância. Por mais que seja um título individual, ele sempre leva em consideração, a gente sabe que é o contexto da temporada do clube, né? Como um todo. Aí a gente pega algo individual. O do Modric aquele ano, o fato da Croácia ter ido para a semifinal da final da Copa do Mundo pesou bastante, além do título da Champions League, né? Isso tudo acaba sendo levado em consideração. Kylian Mbappé, do Real Madrid, também teve uma boa temporada, a reta final até melhor, inclusive. Sim, mas demorou para engrenar, né? Demorou para engrenar, e acho que esse fato de ter demorado para engrenar vai tirá-lo ele da disputa. Da disputa de ser o grande concorrente. Aqui, próximo nome, talvez seja grande surpresa, porque sai do Manchester United para apostar numa nova carreira, e ele é simplesmente o melhor jogador do campeonato italiano. Scott McTominay, volante do Napoli, foi o principal jogador do Napoli na conquista do título italiano, que o Napoli foi campeão nessa última temporada. Sem dúvidas, a surpresa, né? Surpreendente. E muito bem, ele apostou, ele dá, não sei se é um passo atrás, né, sair do Manchester, que tá uma bagunça, para ir pro Napoli. Mas ele apostou em ir pra uma nova liga. Não, acho que não é um passo atrás. Acho que qualquer um que sair agora do Manchester United é um passo certeiro. Bom, a gente vimos alguns jogadores se dando bem, né, na carreira, saindo do Manchester nessa temporada. Ele sai de uma liga, da principal liga nacional do mundo, para ir para uma liga muito forte, que é a italiana, para um clube muito tradicional, e ele simplesmente se torna o principal jogador da equipe em termos de atuação, que é o McTominay no Napoli. Bom, outros dois nomes são Nuno Mendes e João Neves, né? Ambos do Paris Saint-Germain. Que se esperava muito que estivessem aí, com méritos estão, né? Não que nenhum desses outros nomes que estejam aqui não tenha seus méritos, mas na lista ainda tem o Michael Olise, do Bayern de Munique. Não entendi essa indicação. O Cole Palmer, do Chelsea. Porque disso a gente está falando dos 30 indicados à Bola de Ouro, que seriam, não está na ordem que estamos dizendo, mas seriam os 30 melhores da temporada. Acho que tem gente que teve temporada melhor que o Olise. Cole Palmer, do Chelsea, fez uma boa temporada e vai pegar junto a Copa do Mundo de Clubes ali, que ele foi bem. Sim, que ele foi muito bem, isso vai certamente pesar. Pedri e Rafinha, do Barcelona, acho que o Rafinha, principalmente pelos números que ele teve nessa última temporada. Sim. Declan Rice, do Arsenal, também, grande temporada do volante. Isso eu posso ser sincero. Já sendo, né? Muito. O Declan Rice, pra mim, foi aquela partida contra o Real Madrid, que tudo bem, obviamente, tem um peso muito grande por ser contra o Real Madrid, mas pra mim foi aquela partida. Ana Nazário não gosta de Declan Rice. Não é que eu não gosto, mas eu acho que ele foi superestimado nessa temporada. Entendi. Acho que ele fez uma temporada boa, mas nada surpreendente. E foram algumas partidas que ele se destacou, mas a gente tem que, eu pelo menos penso que tem que ser pensado o todo da temporada. O Fabian Ruiz, do Paris Saint-Germain, ainda está na lista, junto com o Salah, do Liverpool, o Van Dijk, do Liverpool, o Vinícius Júnior, do Real Madrid, o Vitinha, do Paris Saint-Germain, o Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, que agora vai jogar no Liverpool, e o Lamine Yamal, do Barcelona. Eu acabei de fazer uma conta rápida. Se eu não errei nos meus cálculos, são 9 jogadores do PSG indicados. Vamos ver aqui, ó. Tem o Vitinha, o Fabian Ruiz, o João Neves e o Nuno Mendes, já foram 4. O Kvaratskhelia 5, o Hakimi 6. Nuno Mendes e João Neves. O Doué
7, Donnarumma 8, Dembélé 9. É isso aí, 9. Se pegar, pô... Nuno Mendes e João Neves. Contei? Contou. 9. Então tem 80% do time do Paris Saint-Germain aqui. Loucura! E mais o treinador, que também vai concorrer pelo técnico, né? Certamente o Luiz Henrique. Ele vai ganhar. Ele certamente vai ganhar. Acho que vai ser. Não tem nenhum técnico que... Talvez ele concorra assim com o Arne Slot, pensando que o Arne Slot chegou no Liverpool nessa temporada e venceu. O Arne Slot, que chega e ganha a Premier League, vai ter aí nessa conta o Antônio Conte, que é o campeão italiano com o Napoli. Sim. O Luiz Henrique, que é quem vai ganhar. Acho que é o Inzaghi, pelo que ele fez com a Inter, mesmo perdendo a final, também vai estar nessa lista aí. Bom, esses são os 30 nomes concorrendo, portanto, a Bola de Ouro. Entre 30 indicações ao Bola de Ouro, eu apostaria em Ousmane Dembélé do Paris Saint-Germain para vencer. Eu apostaria no Rafinha. Rafinha do Barcelona. Vamos ver. A premiação vai ser entregue no próximo mês. Você está acompanhando o episódio 146 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. Eu sou o Paulo Nunes, comigo Ana Carolina Nazário. Você nos acompanha também lá no Spotify. Coloca Guaíba Esporte no Spotify, você vai acompanhar todos os episódios do Zona do Euro disponíveis. Bom, agora nós vamos falar aqui no Zona do Euro sobre algumas contratações da semana, ou que está se alinhando por acontecer, ou até que não aconteceu. A Ana separou 3 delas para a gente falar um pouquinho aqui no Zona do Euro. Bom, no outro episódio a gente já havia comentado, né, sobre as principais movimentações que aconteceram na Europa, que teve saída de jogadores que são ídolos dos seus clubes para outros. A gente falou na Itália, né, como por exemplo Modric indo para o campeonato italiano, que foi, acho que uma das contratações mais impactantes, assim, e diferentes, né, também por mudar bastante esse estilo de jogo. Mas vamos focar mais na Inglaterra dessa vez. Tá acontecendo uma polêmica envolvendo o centroavante do Newcastle, o Isak, porque o Liverpool demonstrou interesse e chegou a propor um valor para o Newcastle de compra de 110 milhões de libras pelo centroavante, o que dá em torno de 880 milhões de reais. O Liverpool tem o interesse no Isak, que é centroavante, por quê? Porque o Darwin Núñez foi vendido para o Al Hilal. Já está acertado isso, saiu nessa quinta-feira. Ambas as partes já estão resolvidas. Ele já está, inclusive, nesse final de semana, parece que ele já vai ir para a Europa, para a Arábia, para realizar exames médicos e apesar que já está ainda acontecendo essa pré-temporada, né? Não terminou ainda, né? Está acontecendo porque ainda não retornou os campeonatos europeus. E com isso o Isak virou uma possibilidade. Só que isso não está sendo tão simples, porque o Newcastle, ele botou um valor base de que ele quer vender o centroavante, de 150 milhões de libras. A proposta inicial do Liverpool já é menos. É 110. Falamos antes, o Newcastle está na Liga dos Campeões dessa temporada junto com o Liverpool, inclusive. Sim, o Newcastle fez, acho que a melhor temporada da sua história. Foi o 5º colocado, garantiu. Se não foi a melhor temporada da história dele, portanto, a classificação foi uma das, assim, pelo menos não era Premier League. Era a Premier League, foi uma das melhores. E nem histórico é que ele já foi campeão inglês, mas sim, uma das melhores. Mas era a Premier League, certamente é. Bom, e com isso, o Isak tomou conhecimento que o Newcastle recusou essa proposta do Liverpool e ele manifestou à diretoria que ele não tinha mais o interesse de ficar no clube. O desejo dele era deixar o Newcastle. E o clube, por sua vez, não gostou muito do que o atleta manifestou, né? Tá virando novela isso? Sim, porque o problema foi que o Isak, ele não compareceu à pré-temporada do Newcastle, que aconteceu na Ásia, e ele acabou indo pro CT do Real Sociedad treinar. Que, pra quem não sabe, foi um dos primeiros clubes que ele passou na Europa. Então agora o sueco Isak tem o desejo de ir pro Liverpool, o Liverpool tem o desejo de contratá-lo, mas o Newcastle pede muito e o Liverpool tá pensando se vai chegar nessa pedida do Newcastle. Sim, e a principal razão para ele não ter participado dessa preparação com o elenco, há boatos de que ele tinha manifestado já para a diretoria, porque enfim, ele manifestou publicamente, não uma declaração oficial, mas ele já deu a entender que ele queria sair,
mas o clube alegou que ele foi diagnosticado com uma lesão na coxa, mas os exames não apontaram nenhuma anormalidade, então esses boatos acabaram se tornando verídicos. E o técnico do Newcastle, ele se pronunciou também, falando que os jogadores têm a grande responsabilidade de fazer parte de um clube e de um elenco, e ninguém pode agir com má vontade e esperar treinar com o restante do grupo. Porque, por conta dessas polêmicas, a punição do Isaac foi não viajar junto do clube nessa pré-temporada. Bom, que novela essa que vem pela frente do E daí Isaac. a fofoca, né? Os fofoqueiros tem? de plantão, que é o título de grande parte das matérias sobre. O Isaac, no caso, acabou não sendo convidado para o churrasco de confraternização da equipe do Newcastle. Eu acho que tá meio estranha a situação para ele, né? Para fechar aí do futebol inglês, o Vitor Reis saiu do City, saiu entre aspas, né? Tá sendo emprestado, também é do grupo, como é que é a situação? Ele que se destacou no Palmeiras e foi muito cedo, né? Para o City, agora até jogou a Copa do Mundo de Clubes pelo Manchester City. O portal espanhol, Ana, o Mundo Deportivo, inclusive confirmou ao longo da nossa gravação aqui do Zona do Euro essa informação, né? O Vitor Reis, portanto, indo para o futebol espanhol, saindo do Manchester City, indo para o Girona. Isso, ele vai ser emprestado por essa temporada e ele disse que o Savinho encorajou bastante ele de ir para a La Liga. E ele mesmo, o Vitor Reis, manifestou que ele está muito feliz de estar no Girona, que ele já se enturmou assim, com seus colegas de equipe e acho que vai ser uma temporada muito boa, principalmente pensando na adaptação para o futebol europeu. O Savinho fez esse caminho, ele foi contratado pelo Grupo City muito cedo, foi emprestado para o Girona, aquele Girona que brigou pelo título espanhol na última temporada, até boa parte da campanha. O Girona é do Grupo City, quando ele se destacou por lá, o Guardiola chamou e na última temporada o Savinho jogou pelo City. O Vitor Reis agora vai para o Girona, para quem sabe depois vir para o City mais adiante. A gente sabe que o campeonato espanhol e o inglês são muito diferentes, principalmente em questão de intensidade física, mas é realmente nessa pegada de porque ele sai aqui do futebol brasileiro que tem uma grande diferença. A gente não fala até tecnicamente assim de um ser melhor ou ser pior, mas são estilos de jogo, campeonatos e organizações diferentes. Então, realmente para ele se adaptar com esse mundo. Bom, agora a gente falou das transferências. Para linkar com isso, o nosso próximo tópico aqui no Zona do Euro é sobre, o título é esse: nova proibição da FIFA pode mudar o futebol para sempre, segundo a matéria do Mundo Deportivo da Espanha, Ana. Uma nova proibição da FIFA que pode mudar o mundo do futebol, mudar o rumo das coisas pelo que vem pela frente, é isso? Sim, a FIFA aparentemente ela está prestes a adotar uma postura que pode transformar essa dinâmica do futebol mundial. Que a entidade ela planeja proibir transferências de jogadores entre clubes que pertencem ao mesmo grupo empresarial. Um exemplo que a gente tem para os brasileiros compreenderem mais, assim, que é com o exemplo de um time brasileiro, é o Botafogo e o Lyon. Por conta do John Textor ser o dono dos dois clubes. O Exatamente. próprio Vitor Reis, que nós falamos agora, saindo do City indo para o Girona, é o mesmo dono, é o Grupo City. Sim, esses dois grupos que mais badalados, assim, que estão dentro dessa proposta. E eles estão defendendo essa estratégia. Os times pertencentes a estes grupos, tanto do Eagle Football como do City Football Group. Eles defendem que está dentro de uma normalidade, mas a FIFA está, digamos assim, com olho vivo a essas situações, essas movimentações. Sim, e isso tudo basicamente aconteceu por conta justamente de uma polêmica entre o Botafogo e o Lyon. O que acontece? O clube carioca ele cobra do Lyon 65 milhões de euros por supostas vendas abaixo do mercado, que teriam beneficiado o time francês. Que, como a gente já explicou em episódios anteriores, o Lyon se envolveu numa polêmica gigantesca sobre essas transações que aconteceram, tanto que ele acabou indo para o rebaixamento e pagou a multa e voltou, então isso repercutiu no mundo inteiro, e um desses problemas que aconteceram foi com o Botafogo. Pois é, a FIFA vai ficar atenta a isso. A gente lembra, falamos aqui em outros episódios recentes do Zona do Euro, lá no Spotify, o Guaibeiro pode acompanhar, sobre todo esse rolo do extracampo da equipe do Lyon. E para falar sobre isso, nosso comentarista Gutierrez Sanches chega aqui no Zona do Euro com a sua análise sobre essa situação, Guti, da nova proibição da FIFA para poder mudar
o rumo do futebol. Daqui a pouco proibir, quem sabe, ou diminuir essas transferências de um clube com o mesmo dono para outro clube. E aí, Guti? Tudo bem, Paulo, Ana, abraço para você, para todo mundo que tá ligado no nosso Zona do Euro. Sempre muito legal participar do programa. E sobre um assunto que eu venho insistindo já há bastante tempo nos nossos espaços aqui da Rádio Guaíba, tanto da questão esportiva e agora, ao que parece, da questão financeira também. Sempre fui contra, e eu entendo que os clubes sejam de um proprietário, de um grupo, né, de bilionários, e não me oponho, por exemplo, que um dia Grêmio ou Inter aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, no caso, possam vir a SAF. A questão não é essa. Existem SAFs boas, SAFs ruins. Também não uso SAF de sucesso para dizer que é uma boa, e nem sou malandro, que nem alguns né, se aproveitam quando uma SAF vai mal, dizer, vocês defendem SAF. Não, ninguém defende SAF e ninguém defende não SAF. Né? A gente defende que os clubes estejam saudáveis financeiramente e que isso se reflita no campo. Dito isso, eu sempre fui contra um clube ser de propriedade de um dono de outro clube, ou de empresas, né, holdings, enfim, grandes empresas que são donas, o que a gente chama de multiclubes. Por uma questão simples, o mundo globalizou, uma hora ou outra eles vão se encontrar num campeonato e vai ser algo constrangedor. Isso já acontece do México, que eu acho uma bagunça, entre León e também Pachuca, do grupo do Pachuca. Foi evitado no Mundial, mas há quem diga que no próprio Mundial haviam vários clubes com pelo menos acionistas em comum e tal. Enfim, mas a parte esportiva eu sou contra. Vai que o Bahia um dia ganha a Libertadores e naquele mesmo ano o Manchester City ganhe a Champions League. Como é que vai ser o Mundial? Como é que vai ser o Mundial? Mas eles vão jogar e azar. Eu não posso confiar. Tu não pode ser só honesto, tem que parecer também. Mas essa é a parte esportiva. Tem um problema que não tinha regulamentação, que é justamente a negociação entre clubes de mesmo dono. Aí é uma palhaçada. Aí não tem como aceitar. Eu não posso ser ingênuo, né, cair na história da fadinha de que todas as vendas entre, por exemplo, só um exemplo, Lyon e Botafogo, realmente o que foi oferecido pelo Lyon, pelo Gutierrez, 10 milhões de euros, foi depositado certinho 10 milhões de euros na conta do Botafogo. E vice-versa. Botafogo traz de volta não sei mais quem. Tem que parar com essa promiscuidade. Essa é a palavra, promiscuidade em termos de negociação entre clubes de um mesmo dono. O Diego Rosa, por exemplo, que agora até está saindo do Inter, ele foi comprado pelo City, ele vai no Girona, ele vai para o Bahia e assim. Não dá. Porém, empréstimo, eu não vejo problema. Aí é um grupo que detém os direitos daquele jogador e eu não vejo problema, né, de botar sob contrato. Não pode ser uma palhaçada de, sei lá, de 3 em 3 meses, né, ficar transferindo para cá e para lá, dependendo da tua necessidade. Mas empréstimos eu acho correto. Vendas é que eu sou contra. Vão me desculpar. Não pode tu ser de uma mesma empresa e aí só porque são de sedes diferentes eu comprar o maquinário da outra empresa. Eu já vou pensar que tem coisa contábil aí para dar umas maquiadas nas coisas. Ainda mais, e aí vou voltar para o exemplo, quando se trata de um Textor que vai, sai, abre mão do Lyon, bota sócia, perde a sociedade, tira o registro do Botafogo, manda para as Ilhas Caimãs, traz jogador, Luiz Henrique vai e volta, Almada vai e volta, sabe? Não, Savarino vai... Não. Aí Adrielson vai para cá, vai para lá. Isso é bagunça. As coisas têm que serem feitas corretamente e, digo de novo, por empréstimo. Tomara que a FIFA proíba no futuro clubes de primeira divisão serem de mesmo dono, independente de qual país. O mundo está muito pequeno, já temos uma Copa do Mundo de Clubes que foi um sucesso, temos um Mundial todo ano, tem Copas continentais que uma hora ou outra vão se bater, grupos da Red Bull, do City, do Qatar Group, do raio que me parta, da Eagle, eles vão se encontrar esportivamente. E no caso dos negócios é a mesma coisa, ou empresta e fica com passivo no teu clube, ou vende para outro. Esse papinho de vende para cá, sendo do mesmo dono, não dá.
Abraço, Paulo, abraço, Ana, abraço para todo mundo. Bom, Ana, o Guti trouxe a sua opinião aqui no Zona do Euro sobre esse tema, mas tem um destaque final ainda sobre isso. Sim, que a gente está falando tudo isso com bases em informações que o Mundo Deportivo realizou, que manifestou numa matéria envolvendo Botafogo e Lyon, que foi o caso que foi explícito e com mais detalhes para quem quiser conferir, está no Mundo Deportivo, um portal... Está no portal 23 do Mundo Deportivo, que é como se fosse uma aba da economia do futebol. Todo o setor econômico, assim. O Mundo Deportivo é um dos principais jornais da Espanha, né? Da Catalunha, o Mundo Deportivo, assim como tem o Diário AS, por exemplo. Eles acompanham muito de perto essas situações do futebol europeu. Tem o Marca também lá na Espanha. O Mundo Deportivo é um desses, é um dos mais conceituados da Europa. E a gente está destacando isso para ressaltar que essas mudanças elas dependem ainda da formalização da FIFA, mas que já estão gerando impacto e debate em todas as esferas do futebol. E a FIFA já está de olho nisso e os boatos é que eles pretendem adotar isso para o início dessa nova temporada. Se não, para a temporada seguinte, porque a temporada europeia já está próxima de voltar. Bom, vamos aguardar, vamos ver o que vem pela frente, que a FIFA vai definir, porque isso vai mexer com o mercado de transferências do velho continente. Bom, falamos sobre a premiação do indicado ao Bola de Ouro, agora que teremos na metade do ano. Sempre é bom lembrar que existem duas premiações. O Bola de Ouro, que é da revista francesa France Football, que acontece agora na metade do ano, na largada da nova temporada na Europa. E também tem, em janeiro, o prêmio The Best, que é da FIFA, que é feito pela FIFA. Chegaram a ser unificados, agora são separados, então a gente está acompanhando essas duas premiações e a gente vai destacar ao longo do Zona do Euro. Agora, prepara a trilha da Liga dos Campeões da Europa. Vem aí a nova temporada da Liga dos Campeões da Europa, edição 2025-2026. Nós temos algumas equipes já confirmadas das principais ligas europeias e os campeões nacionais de outras ligas mais secundárias, mas ainda restam algumas vagas que estão abertas. E as eliminatórias da Liga dos Campeões seguem a todo vapor. A última eliminatória, a última parte da eliminatória começou, né, a terceira pré-eliminatória, assim chamada, nesta última semana, e na próxima semana tem os jogos de volta. Vamos passar então aos resultados, né, dos jogos de ida da terceira eliminatória pré-fase de liga da principal competição de clubes da Europa. Na terça-feira, no último dia 5 de agosto, na Suécia, o Malmö empatou em 0-0 com o Copenhague, jogo em Estocolmo. O jogo da volta, né, Estocolmo. Jogo em Malmö, 0-0. O jogo da volta acontece na Dinamarca, na casa da equipe do Copenhague. Quem passar vai adiante para garantir vaga, né, na sequência e chegar até a fase de liga da Liga dos Campeões da Europa. Está marcado para o dia 12 de agosto a partida de volta entre Copenhague e Malmö. Ainda no dia 5 de agosto, tivemos na Ucrânia, em Kiev, a derrota do Dinamo em casa para o Pafos do Chipre pelo placar de 1-0, o atual campeão cipriota em vantagem contra o atual campeão ucraniano. O Pafos decide em casa na próxima semana. O Pafos, inclusive, que depois do jogo anunciou a contratação do zagueiro brasileiro Davi Luiz, que estava no Fortaleza, onde ele ficou livre no mercado e aí foi contratado pela equipe do Pafos. Estava no Fortaleza, ficou livre no mercado e agora vai jogar na equipe do Pafos o zagueiro brasileiro Davi Luiz, que já foi campeão europeu na equipe do Chelsea. Lá em 2012 ele foi campeão europeu jogando pelo Chelsea. Depois passou, né, por Paris Saint-Germain, voltou ao Chelsea, jogou no Arsenal, enfim, fez carreira no futebol europeu, antes no Benfica. Agora vai jogar no atual campeão cipriota, o Pafos, que é a grande sensação no futebol do Chipre. Bom, também na terça-feira, no jogo de ida, tivemos também, ainda no dia 5 de agosto, a vitória do Karabag fora de casa contra o Skandia da Macedônia. O Karabag também, que é o atual campeão lá no Azerbaijão, tem vantagem para defender em casa.
O Rangers da Escócia em casa derrotou o Vitória Pilsen da República Tcheca pelo placar de 3-0, fazendo uma larga vantagem a equipe do Rangers jogando em Glasgow, na capital escocesa. Tem um grande passo o Rangers para chegar até a fase de liga, né? A chamada fase de liga da Liga dos Campeões da Europa. Dá um passo importante a equipe do Rangers com essa vitória que ele tem, né? Ainda resta importante destacar que resta, depois dessa terceira eliminatória, a última fase de playoffs, e aí define as vagas para completar a fase de liga. Então ainda tem mais uma eliminatória pela frente, mas o Rangers já saindo com essa larga vantagem para o jogo de volta diante do Vitória Pilsen pelo placar de 3-0. Na quarta-feira, no dia 6 de agosto, o Kairat Almaty do Cazaquistão derrotou a equipe do Slovan Bratislava da Eslováquia pelo placar de 1-0. A equipe eslovaca ainda teve um jogador expulso na partida. O jogo de volta acontece na Eslováquia. O Kairat Almaty tem a vantagem, mas o Slovan Bratislava é um pouco mais conhecido nesse cenário do futebol europeu. Pode, quem sabe, reverter essa vantagem jogando diante do seu torcedor. Já o Salzburg da Áustria em casa perdeu para o Clube Bruges da Bélgica pelo placar de 1-0 e vai tentar em Bruges a virada. Uma boa vantagem conquistada pela equipe do Bruges, ganhando o primeiro jogo pelo placar de 1-0 e agora vai decidir em casa. O Ludogorets empatou em casa na Bulgária contra o Ferencváros da Hungria, 0-0. Tem o jogo de volta agora na casa do Ferencváros. 2 campeões nacionais se enfrentando. O Ludogorets, né, que é dono dos últimos 14 títulos consecutivos na Bulgária, na Liga Nacional, contra o Ferencváros, que é o maior campeão e atual campeão do futebol húngaro. O Ludogorets é dono da maior hegemonia vigente até aqui na Europa de títulos seguidos de Liga Nacional, né? São 14 títulos seguidos do Ludogorets na Bulgária. Agora vai jogar fora de casa contra o Ferencváros na Hungria para ver quem vai adiante nessa eliminatória da Liga dos Campeões da Europa. O Lech Poznan perdeu em casa na Polônia para o Estrela Vermelha da Sérvia pelo placar de 3-1 no dia 6 de agosto. Tem o jogo de volta em Belgrado, mas a vantagem é toda do Estrela Vermelha com essa larga vitória pelo placar de 3-1. Talvez aqui um dos jogos mais legais dessa eliminatória, um dos dois, né? Esse é o primeiro. Na França, na Riviera Francesa, o Nice perdeu em casa para o Benfica pelo placar de 2-0. O jogo da volta acontece em Lisboa, na capital portuguesa, com ampla vantagem do time português. Já o Feyenoord recebeu na Holanda o Fenerbahçe da Turquia e ganhou o primeiro jogo em casa pelo placar de 2-1. Leva uma vantagem para defender em Istambul. Essas duas partidas aconteceram no dia 6 de agosto. O Fenerbahçe comandado pelo português José Mourinho e o Feyenoord já sem o atacante brasileiro Igor Paixão, que foi contratado pelo Olympique de Marselha nesta janela do meio do ano. Bom, no dia 12 de agosto, na terça-feira, tem os jogos de volta entre Karabag e Skandia. Lembrando que a vantagem é do time do Azerbaijão, que ganhou o primeiro jogo por 1-0, fora de casa, vai jogar em casa contra a equipe da Macedônia. Na terça-feira também teremos, ainda no dia 12 de agosto, o jogo de volta envolvendo Copenhague da Dinamarca e Malmo da Suécia, está 0-0 eliminatória. No Chipre, o Pafos recebe o Dinamo de Kiev da Ucrânia com vantagem do time cipriota com a vitória por 1-0. O Vitória Pilsen recebe o Rangers da Escócia, jogo na República Tcheca. Lembrando que no primeiro confronto deu Rangers vencendo por 3-0. Também no dia 12 de agosto, o Fenerbahçe na Turquia recebe o Feyenoord, com a vantagem do Feyenoord que ganhou na Holanda o primeiro jogo por 2-1. O Bruges da Bélgica vai receber o Salzburg da Áustria, vantagem do time belga que ganhou o primeiro jogo por 1-0. O Slovan Bratislava da Eslováquia enfrenta o Kairat Almaty do Cazaquistão, primeiro jogo vitória do Kairat Almaty, agora o jogo na Eslováquia. O Ferencváros da Hungria enfrenta o Ludogorets da Bulgária na Hungria, 0-0 está a eliminatória nesse confronto. O Estrela Vermelha da Sérvia recebe a equipe do Lech Poznan, o jogo acontecendo na Sérvia, com vantagem do time sérvio que venceu por 3-1 o primeiro jogo. E também o Benfica recebe o Nice, o primeiro jogo, vitória do Benfica pelo placar de 2-0 na Riviera Francesa, agora a volta em Portugal. Depois disso, para a gente explicar, né, tem as eliminatórias que ainda seguem para mais uma fase. E aí, depois
dessa outra eliminatória que falta, que seria a última de playoff, né, a quarta fase, aí teremos os vencedores entrando na chamada fase de liga da Liga dos Campeões da Europa. Algumas equipes já estão classificadas para a última eliminatória e confrontos alguns já definidos. Por exemplo, o Bodo Glimt da Noruega vai enfrentar o Sturm Graz da Áustria. Aí vai sair uma equipe com vaga para a fase de liga na Champions League. O Celtic da Escócia está aguardando adversário, assim como o Basel da Suíça. Então, os demais confrontos ainda vão ser definidos depois das classificações da fase 3 dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa. Depois disso, aí tudo é a chamada fase de liga, onde quem está acostumado, né, ou lembra do último regulamento, se define o caminho com 8 jogos, 4 jogos em casa e 4 jogos fora de casa, não repete o adversário para todas as equipes da fase de liga, e aí os 8 melhores colocados na tabela geral vão às oitavas de final de forma direta, do 9º ao 24º, do 9º ao 24º, acontece aquele confronto de playoffs da segunda fase da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa. É meio estranho de entender, mas foi assim na temporada passada, caiu no gosto popular e se repete este ano de novo. O novo calendário, né? Novamente se repete o calendário da Liga dos Campeões da Europa. Algumas equipes já classificadas, a gente chegou a falar sobre isso aqui no Zona do Euro em outro momento, mas já temos boa parte delas, né? Como o Paris Saint-Germain, que é o atual campeão da Liga dos Campeões, já está classificado, né? Também campeão francês, garantiu a vaga direta. Na Espanha tem o Barcelona, campeão da La Liga, o segundo colocado o Real Madrid, o terceiro colocado o Atlético de Madrid, o quarto colocado o Atlético Bilbao e o quinto colocado o Villarreal. Na Inglaterra, o Liverpool, campeão da Premier League, o Arsenal, vice-campeão, o Manchester City, terceiro colocado, o Chelsea, quarto colocado. O Chelsea ganhou a Conference League do ano passado, mas vai para a Liga dos Campeões porque ficou no G4 do campeonato inglês. O Newcastle, quinto colocado, também vai para a Liga dos Campeões. Além deles, o Tottenham, campeão da Liga Europa, também com vaga garantida. Na Alemanha, o Bayern de Munique, campeão nacional, o Bayer Leverkusen, vice-campeão, o Eintracht Frankfurt, terceiro colocado, e o Borussia Dortmund, quarto colocado. Na Itália, confirmados na Liga dos Campeões na fase de liga, o Napoli, atual campeão nacional, a Internazionale, vice-campeã, a Atalanta, terceira colocada, e a Juventus, quarta colocada. Ainda com vaga garantida, o PSV, campeão holandês, e o Ajax, vice-campeão. O Olympique de Marselha e o Mônaco pela França, o Olympique vice-campeão nacional, o Mônaco terceiro colocado. E aí tem os campeões nacionais das ligas menores, mas com vagas direta na fase de liga. São 5 equipes, o Sporting, campeão português, o Olympiacos, o campeão grego, o Slavia Praga, campeão tcheco, o Galatasaray, campeão turco, e o Union Saint-Gilloise, o campeão belga. Os demais saem dessa fase de playoffs que falamos há pouco aqui no Zona do Euro. Agora, você está acompanhando o episódio 146 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. Você também nos acompanha no Spotify, Guaíba Esporte no Spotify. E para falar no próximo tema do Zona do Euro, a gente vai destacar os times que estão na elite do futebol nacional das principais ligas, aqueles que subiram nessa última temporada e vão jogar elite nesta temporada. Das principais ligas, eu elenquei aqui, pelo ranking da UEFA, as 7 principais ligas na Europa: Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, França, Portugal e Holanda. Vamos começar falando sobre a La Liga, o campeonato espanhol. Tem o Barcelona, né, como atual campeão, sempre como os candidatos a título Barcelona e Real Madrid. O Atlético de Madrid corre por fora. Tem muitos times tradicionais, o Atlético Bilbao, o Villarreal, Real Sociedad, Sevilha, Valência. Mas na temporada passada foram rebaixados o Leganés, o Las Palmas e o Valladolid. Essas 3 equipes estão na segunda divisão espanhola. E o Valladolid, por exemplo, que pertenceu ao Ronaldo, fenômeno, né? E agora colocado à venda. 3 equipes conquistaram o acesso para a elite do futebol espanhol e vão jogar La Liga nesta temporada. O Real Oviedo, voltando à primeira divisão depois de muito tempo, o Levante e o Elche. Esses últimos 2 já mais frequentes recentemente na primeira divisão espanhola. Mas o Real Oviedo teve como destaque, ou um dos destaques nessa campanha da segunda divisão, o principal destaque
o experiente meia espanhol Santi Cazorla, que jogou muito tempo no Arsenal na Inglaterra, jogou no futebol espanhol também. Mas o alemão, centroavante, Alexandre Alemão, ex-jogador do Internacional, também foi um dos pilares dessa campanha na segunda divisão do Real Oviedo. Só que o alemão depois foi negociado com o Pachuca do México. É do mesmo grupo, né? O Real Oviedo na Espanha e o Pachuca pertencem ao mesmo dono. O alemão, depois de 2 temporadas no futebol espanhol, foi para o futebol mexicano. A La Liga começa no dia 15 de agosto. A primeira rodada, a largada vai ser feita no dia 15 de agosto. Ainda tem mais uma semana e meia de preparação para os clubes no futebol espanhol. A Premier League, o campeonato inglês, tem como atual campeão o Liverpool. Mas tem grandes times de destaque, né? Falamos aqui sobre Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham, o próprio Liverpool. Enfim, tem outros históricos como Newcastle, West Ham, o Everton, que vai inaugurar novo estádio agora na primeira divisão. Mas foram rebaixados na temporada passada 3 equipes. O Leicester, que já foi campeão inglês, inclusive, talvez a maior epopeia em 2016, o título nacional do Leicester, foi rebaixado para a segunda divisão. Assim como o Ipswich e o Southampton, os 3 que subiram na temporada anterior, caíram nessa. Além deles, eles foram rebaixados. Agora vem para a primeira divisão os novatos. O Sunderland, que depois de muito tempo batalhou para conquistar esse acesso ao campeonato inglês, o Sunderland voltou para a primeira divisão. Inclusive tem aquela série no Netflix, Sunderland, né, sobre o Sunderland. Sunderland até morreu, o nome da série. Vale a pena conferir para quem não conferiu ainda. E agora o time voltou à primeira divisão, investiu pesado, anunciou 8 reforços experientes no cenário europeu para esse retorno à elite do futebol inglês. Além do Sunderland, o tradicional Leeds United, que é campeão europeu inclusive, também subiu para a primeira divisão, assim como o Burnley, fechando as 3 novas equipes na Premier League. O campeonato inglês também, assim como o campeonato espanhol, começa no dia 15 de agosto. No dia 15 de agosto também começa o campeonato francês, atual campeão o Paris Saint-Germain, e para surpresa de poucas pessoas, também segue como principal candidato a título na França. Caíram no futebol francês depois de muita polêmica. O Lyon não teve o rebaixamento confirmado. Num primeiro momento foi rebaixado por questão administrativa, embora tenha terminado dentro de campo. O campeonato francês na 6ª colocação tinha sido rebaixado no extracampo, mas foi comprovado a permanência, conseguiu dar garantias da sua permanência na elite do futebol francês. Assim, os 3 rebaixados na França foram o Saint-Étienne, que é o rival do Lyon lá na cidade de Lyon. O Saint-Étienne, inclusive, que é um dos maiores campeões nacionais, um time tradicionalíssimo na França, foi rebaixado. O Montpellier, que lá em 2012, comandado por Belhanda e Giroud e companhia, foi campeão nacional, sendo o primeiro time campeão francês na era milionária do Paris Saint-Germain, acabou sendo rebaixado agora. E o Stade Rennes também rebaixado. Essas 3 equipes vão para a Liga 2, né? A segunda divisão francesa. Subiram o Lorient, time tradicional que vive nessa vida de ioiô, sobe e desce no campeonato francês. O Metz e o Paris FC, rival da cidade do Paris Saint-Germain, tem o estádio colado com o Parque dos Príncipes na França e agora está na elite do futebol francês. Depois de muito tempo, o Paris FC vai jogar a primeira divisão. Vamos ter o clássico da capital a partir do dia 15 de agosto. Nesta semana, começaram 2 ligas na Europa, o campeonato português e o campeonato holandês. Em Portugal, o Sporting, atual campeão nacional, atual bicampeão nacional, tenta emendar o 3º título consecutivo. Em Portugal foram 2 equipes rebaixadas, o Boa Vista e o Farense. O Boa Vista, inclusive, já falamos em outros episódios aqui do Zona do Euro, este é o 146, então mais precisamente no 144, falamos sobre essa situação do Boa Vista de ser rebaixado dentro de campo para a Série B portuguesa, mas por conta de administrações e problemas administrativos, o clube acabou indo para a 5ª divisão de Portugal. Além do Boa Vista, o Farense também foi rebaixado. Subiram o Alverca e o Tondela. O Tondela recentemente já
esteve na primeira divisão, mas o Alverca há muito tempo não conquistava esse acesso e agora está na elite do futebol português. O Alverca, inclusive, tem como um dos seus acionistas Vinícius Júnior, e o Marcelo, ex-lateral esquerdo do Real Madrid, é outro jogador de destaque que está na equipe do Alverca. Na Holanda, os rebaixados foram o Willem II, o RKC Waalwijk e o Almere City. Subiram para a primeira divisão holandesa o Telstar, o Volendam e o Excelsior. O Excelsior, que é da cidade de Roterdã, é um dos rivais do Feyenoord, por exemplo. Então essas três equipes, Telstar, Volendam e Excelsior, estão na elite do futebol holandês. O campeonato holandês e o português começaram no dia 8 de agosto. Mais adiante, no final do mês de agosto, começam na Alemanha o campeonato nacional, a Bundesliga, no dia 22. E com 2 estreantes, o Hamburgo e o São Paulo, estreantes nesta temporada, mas são históricos times do futebol alemão. O Hamburgo campeão nacional, o São Paulo também com toda a história ligada ao clube. A gente vai falar sobre eles mais adiante aqui no Zona do Euro. Eles são os novatos da elite nessa temporada, pois caíram o Rostenkiel e o Bochum. Então no dia 22 de agosto começa a Bundesliga. Já no dia 23 de agosto, o campeonato italiano começa. Tivemos como rebaixados na última temporada o Empoli, o Venezia e o Monza, mas subiram para a elite do futebol italiano a Cremonese, o Pisa e o Sassuolo, que foi o campeão da Série B, serão os novatos na elite desta temporada no futebol italiano. Então, aí estão, na Espanha, com Real Oviedo, Levante e Elche, na Inglaterra, com as novidades de Sunderland, Leeds United e Burnley, na Alemanha, com o Hamburgo e o São Paulo, a Itália com Cremonese, o Pisa e o Sassuolo, a França com Lorient, o Paris FC e o Metz, Portugal com a Verca e Tondela, e na Holanda com Telstar, Volendam e Excelsior, são os novatos, as novidades para a temporada 2025-2026 das principais ligas no futebol europeu. Bom, para fechar o episódio 146 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba, Son Heung-min, atacante coreano, sul-coreano, né? Se despediu do Tottenham depois de 10 temporadas vestindo a camisa do clube londrino. O Son vai jogar no LAFC, o Los Angeles FC, na MLS. A carreira do Son começou ainda nas categorias de base no FC Seul, da Coreia do Sul, onde ele ingressou no clube em 2008, né, nessa formação, chegando ao time sub-20. De 2008 a 2010 ele fez o restante das categorias de base já no futebol alemão, no Hamburgo, onde ele fez a estreia no dia 8 de julho de 2010, quando completou exatos 18 anos, fez a sua estreia como profissional pelo Hamburgo. No campeonato alemão, a estreia do Son aconteceu no dia 30 de outubro de 2010 contra o Colônia, onde ele inclusive marcou um gol nessa sua estreia com a camisa do Hamburgo. Depois do Hamburgo, em 2013, o Son chegou para a equipe do Bayer Leverkusen pelo valor de 10 milhões de euros. 2 anos no clube alemão, ele foi negociado para o Tottenham e foi o seu terceiro clube na carreira como profissional. Hamburgo, Bayer Leverkusen e o Tottenham. O Tottenham pagou 18 milhões de libras em agosto de 2015 para contratar o atacante, que ganhou a camisa 7 e vinha para fazer companhia a um time que tinha no ataque, também chegando à equipe principal e se destacando, Harry Kane. A expectativa do Tottenham era formar essa dupla, que a história depois provou que deu certo. No Tottenham, Son se tornou o 5º maior artilheiro da história do clube, com 173 gols marcados em 454 partidas disputadas. Fez parte do elenco, chegou à decisão da Liga dos Campeões da temporada de 2019, onde perdeu a final para o Liverpool em Madrid, mas com grandes campanhas de destaque do Tottenham no campeonato inglês. Teve vice-campeonato em 2016, bateu na trave também mais adiante na Premier League, mas sempre com boas campanhas do Tottenham e na maioria do tempo em que o Son esteve na equipe. O Harry Kane saiu do clube, o Son se tornou capitão e nessa última temporada ajudou o Tottenham no título da Liga Europa, na decisão, derrotando o Manchester United na final que aconteceu em Bilbao, na Espanha, conquistando esse título pelo o Tottenham. Foi o único título que o Son conquistou com a camisa do Tottenham, esse título da Liga Europa. Portanto, depois de 10 temporadas, Son deixa o Tottenham e vai jogar no futebol da MLS, no Los Angeles FC, onde ele inclusive já foi apresentado.
na largada da pré-temporada do Tottenham, nessas excursões pelo futebol asiático, ele fez a sua despedida da equipe londrina e foi ovacionado na Coreia do Sul nesse amistoso do Tottenham de pré-temporada. Bom, gente, o episódio 146 do Zona do Euro vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com mais destaques do futebol do velho continente e sempre com curiosidades, trazendo aqui para você, abastecendo sobre as atualizações do Zona do Euro, do mercado europeu, aqui na Rádio Guaíba. A gente volta na próxima semana. Tchau! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.